Igreja da Graça no seu lar. Muito bem, amigos, graças a Deus, boa noite, a paz de Cristo a todos. Sou o pastor Éder Monteiro, aqui diretamente da nossa sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Itabira, aqui na rua Juca Machado, número 144, no centro, chegando aqui para o nosso culto online. Hoje, domingo, hoje é o encontro dos filhos de Deus, né? A reunião dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? É uma filha de Deus? Então este culto é para você também, tá certo? Para você participar, para você se unir conosco aqui, para podermos adorar, exaltar, glorificar o nome precioso do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Já vai chamando e convidando aí outras pessoas para estarem conosco aqui neste momento, para adorarmos,
para exaltarmos, para podermos glorificar o nome do Senhor, receber aquela palavra, receber aquela mensagem que vai trazer vida, que vai trazer fé ao nosso coração, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar este culto aqui com muita alegria, então vamos aí com um louvor animado, um louvor bem para cima, para exaltarmos o nosso Deus. Solte a música aí, maestro. Vamos lá! Glória a Deus! Você vai vencer. Vamos lá! Agora olha para o outro lado e carinhosamente vem assim, meu irmão. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus, hein? Glória a Deus! Pensando em Jesus o tempo todo. Essa alegria não pode faltar, hein? Essa comunhão com Deus não pode faltar. Abre o teu coração e cante. Pense em Jesus quando mandar. Ei! Peça a Ele para te proteger. Ei! Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Pense em Jesus! Pense em Jesus quando mandar. Ei! Peça a Ele para te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus! Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Glória a Deus, hein? Pensando em Jesus a toda hora, todo tempo, então com certeza você será muito abençoado, né? A nossa mente tem que estar ocupada com coisas boas, a nossa mente deve estar ocupada com a palavra de Deus. Então, pense em Jesus o tempo todo. Pense quando você for trabalhar, pense quando você está em casa, pense quando você estiver na rua, o tempo todo, a toda hora, a todo instante. Pense sempre no Senhor Jesus. É Ele que direciona a nossa vida, é Ele que nos conduz. Se nós pensarmos nele, se nós estivermos ligados a Ele, então nós seremos abençoados em tudo aquilo que nós fizermos. Olha, nós só erramos quando deixamos de pensar em Jesus. Quando a nossa mente está ocupada por qualquer outra coisa, nós erramos. Lembram-se de Pedro? Pedro, ele estava caminhando por cima do mar, por cima das águas, né? Enquanto ele estava olhando para Jesus, pensando em Jesus, ele estava caminhando.
Mas a hora que ele parou de pensar em Jesus, começou a pensar na dificuldade, na tempestade, no vento forte que estava soprando ali, então ele começou a afundar. Então, pense sempre em Jesus, o tempo todo, coração ligado a Ele, tá bom? Vamos nos preparar então agora para podermos ouvir a Boa Palavra. Se possível for, onde você estiver, fique de pé, coloque as mãos sobre o teu coração. Nós vamos buscar a presença do nosso Deus, pedir ao Espírito Santo para que Ele venha nos envolver neste momento. Vamos pedir a Deus para que Ele possa invadir a nossa alma, para que Ele possa trazer a revelação ao nosso coração. Pai, em o nome de Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração sedento para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, meu Pai, a Tua palavra. Vem, fala com o Teu povo neste momento. O nosso coração tem sede, ó Pai, como aquela irmã que hoje pela manhã, por volta de 6h30, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu estou com sede das coisas de Deus, eu estou com vontade de estar na igreja, de estar adorando, exaltando, eu estou com sede das coisas de Deus. Pai, nós estamos com sede, nós queremos ouvir, queremos te adorar, te exaltar e te glorificar. Então traga, meu Pai, a revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Queremos glorificar o Teu nome, te exaltar com toda a nossa capacidade, com toda a nossa força, meu Deus. Recebe a nossa adoração, amado da minha alma. Espírito Santo, oh, aleluia, vem Espírito Santo, visita teu povo, visita o nosso coração neste momento, Senhor. vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Revela o nome, Manifesta a tua graça aqui. eu quero essa porção dobrada do Teu Espírito. Se este povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra do jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na coração. A presença, Deus de amor, Deus glorioso. Santo, 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 Deus de Israel. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Como é bom estar em comunhão com o Senhor. O vento que sopra do jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na coração. A presença, Deus de amor, Deus glorioso. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória.
Deus da nova terra, Deus do meu coração, Deus do meu viver, e nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. oh Deus eterno, a nossa esperança aqui é um dia morar na nova Jerusalém, a nova cidade preparada para aqueles que te amam. Oh Deus eterno, que o Senhor possa trazer ao nosso coração as revelações que nós precisamos. Queremos ouvir a Tua palavra e queremos praticar. Então fala, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. A minha alma tem sede de Ti. Que o Senhor possa trazer a revelação, a luz da Sua palavra em cada coração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, pode ficar à vontade. Nós vamos então agora ouvir a Tua palavra, né? Ouvir aquilo que o Espírito Santo ele tem para falar ao nosso coração. Quando nós atentamos para a palavra do Senhor, nós somos abençoados. Todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus são bem-sucedidos naquilo que fazem. Então nós vamos abrir o coração para recebermos a palavra. O título da nossa mensagem: a quem temos ouvido, o pastor ou o ladrão? Esse é o título. A quem temos ouvido, né? A quem você tem dado ouvidos? Ao pastor ou ao ladrão? E abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. João, no capítulo de número 10. E o versículo 1 em diante. Então diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus: na verdade vos digo, que aquele que não veio, ou que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, o Senhor Jesus, ele estava aqui contando uma parábola para os seus discípulos. E ele estava dizendo o seguinte: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. O proprietário, ele entra pela porta. Hoje no culto pela manhã nós estávamos falando de uma situação de um homem que havia perdido as chaves da sua casa, e ele precisava entrar. A sua esposa estava para o trabalho, e ele então resolveu pular o muro da sua casa e forçar a porta para poder entrar. Enquanto ele estava pulando o muro, alguém viu ele pulando e acionou logo a polícia. Chamou a polícia dizendo que havia um homem pulando o muro para roubar, para entrar dentro de uma casa. Bom, a polícia chegou e pegou o homem com o tiro de bala com a boca na botija, porque a polícia chegou, pegou ele arrombando a porta de casa, e a polícia já chegou e já o algemou, ia levá-lo já para a cadeia. E ele dizia: eu sou o dono da casa, eu moro aqui. Claro, a polícia não acreditou, porque se ele fosse o dono da casa, por que ele estava pulando o muro? E aí a polícia não quis saber, já algemou
Mas um dos policiais que estava ali naquele momento observou que no rack da sala havia uma fotografia, e a fotografia era ele e a esposa. E aí o policial perguntou: quem que são esses aqui? Quem que é esta mulher aqui? E aí o homem falou: esta é minha esposa. Ué, mas a sua esposa aqui? Eu não estou falando do senhor que eu moro aqui. E aí o policial perguntou: mas você mora aqui, você é o dono da casa, por que você está pulando o muro? E aí ele foi explicar que ele havia perdido as chaves, e aí aquela situação foi resolvida, aquele mal entendido. Mas por que ele foi confundido com o ladrão? Porque ele não estava entrando pela porta, ele pulou o muro e estava forçando a entrada. O dono tem as chaves, o dono não precisa arrombar, não precisa pular muros. Então Jesus estava falando isso aqui, dando este exemplo para os discípulos. Então ele falou assim: olha, aquele que não entra pela porta, mas que entra pela janela, por qualquer uma outra entrada que não seja pela porta, este é ladrão e salteador. Este veio para roubar. Mas Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O pastor, quando ele vai entrar, o porteiro abre a porta para ele entrar. Bom, e nós observamos aqui duas situações muito interessantes. Primeiro, quando o pastor entra pelo curral, pelo aprisco das ovelhas, ele entra e chama as suas ovelhas. Então o pastor conhece as suas ovelhas, e ele vai adiante, vai chamando as ovelhas, e elas então reconhecem a voz dele e elas o seguem. Então aprendemos aqui que o pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. E aprendemos que o pastor vai à frente, o pastor vai adiante. O verdadeiro pastor não é aquele que fala o que as ovelhas devem fazer apenas, mas é aquele que faz, é aquele que dá o exemplo para que as ovelhas possam segui-lo. O verdadeiro pastor não é aquele que fala: olha, faz isso, faz aquilo. Não, mas é aquele que mostra o caminho e que diz: olha, me seguem, estou vindo por este caminho, me seguem. E aí as ovelhas seguem aquele pastor. E Jesus, ele é o nosso pastor, e ele já nos ensinou o caminho. O que Jesus, por exemplo, nos ensinou com relação quando alguém nos ofende, quando alguém nos provoca, quando alguém provoca a nossa ira, quando alguém nos persegue, quando alguém inventa mentiras com o nosso nome? O que Jesus ensinou? Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, orar pelos vossos inimigos. Foi isso que ele ensinou. Pastor, Jesus pregou e ensinou, mas Jesus viveu isso? Vamos ver então um exemplo. A Bíblia fala de 12 discípulos que o Senhor tinha. 12 estavam sempre com ele. Destes 12, havia um que era o traidor, chamado Judas. Jesus nunca tratou Judas com indiferença. Mas talvez você diga assim: pastor, ele não tratou Judas com indiferença porque Judas ainda não o havia traído. Mas Jesus já sabia quem seria o traidor. E além do mais, a Bíblia diz que o Judas Iscariotes, ele roubava das ofertas que eram colocadas ali. Haviam pessoas ali que mantinham o ministério do Senhor Jesus com as suas ofertas, com as suas doações. E o Judas Iscariotes, ele era como um tesoureiro, e nessa função ele então tirava ali o que era colocado como oferta para o ministério do Senhor. E obviamente que Jesus sabia disso. Claro que Jesus sabia que Judas era ladrão. Claro que Jesus sabia que a fraqueza do Judas era o dinheiro, tanto que ele vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Mas Jesus sabia de tudo isso. Agora eu pergunto para você: imagina que você sabe que alguém está te traindo, você sabe que alguém está te enganando,
Você sabe que alguém lhe prejudicou, falou um monte de besteiras a seu respeito, e de repente essa pessoa aparece diante de você, te cumprimenta e ainda te dá um beijo. Qual que seria a sua reação? Sabendo que aquela pessoa te prejudicou, sabendo que aquela pessoa te apunhalou pelas costas, humanamente falando, não era hora da gente revidar? Quebrar o pau para cima dessa pessoa, humanamente falando? Sim. Mas o Judas deu um beijo na face de Jesus. Qual que foi a reação do mestre? Ô Judas, é com um beijo que você trai o Filho de Deus? Só isso, não brigou, não xingou, simplesmente aceitou aquele beijo, mas mostrou para Judas que sabia de tudo, que ele sabia que ele o havia traído. Então Jesus nos ensinou o caminho. Ele fez primeiro, para poder nos mostrar como que nós devemos agir. Jesus nos ensina a ter também o domínio próprio, sermos cheios do Espírito Santo para termos o domínio próprio. Lembram quando o Senhor estava naquela cruz do Calvário, que ele sentindo dores horríveis, e as pessoas diziam assim: olha, se tu és o Filho de Deus, então desce dessa cruz, nós vamos acreditar em você. Imagina quanta dor Jesus estava sentindo naquele momento. E todos nós sabemos que quando nós sentimos uma dor física, o nosso sistema nervoso fica abalado, a gente fica agitado, a dor traz uma agitação, uma revolta. E imagina o Senhor ali sentindo todas aquelas dores na cabeça por causa dos espinhos, daquela coroa que foi colocada, dores pelo corpo todo por causa dos açoites que ele tomou, as chicotadas que ele recebeu, corpo dele todo retalhado. E imagina ali Jesus agora naquela cruz, onde ele foi cravado, pregado naquela cruz. Os cravos atravessaram a sua carne e os seus ossos. Imagina quanta dor Jesus sentia. E imagina então no calor do dia, o Senhor pregado naquela cruz, e o seu corpo produzindo suor, e aquele suor, o sal daquele suor entrando ali naquelas feridas. Imagina, você consegue imaginar quanta dor Jesus estava sentindo naquele momento? E ainda, ouvindo as pessoas lá embaixo dizendo: desce dessa cruz. E claro que Jesus, se ele quisesse, ele desceria daquela cruz. Bastava ele dizer assim: Pai, eu não vou até o fim não. Imediatamente o Pai enviaria ali um exército de anjos que viriam para servir a Jesus. Mas ele aguentou tudo calado. E ainda falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, sendo o bom pastor, ele nos mostrou o caminho. Como que nós devemos agir nas situações. Agora a pergunta é essa: a quem que nós temos dado ouvidos? Ao ladrão ou ao pastor? Deixa marcado aí no Evangelho de João, e nós vamos no segundo livro de Reis, que é matéria nova que nós não falamos aqui pela manhã. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Sim, vamos falar de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Aqui já depois dos mergulhos de Naamã, né? Então diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel.
Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe ao teu servo quando meu senhor entrar na casa de Rimom para me adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. E ele me disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Deixa eu só explicar uma coisa interessante aqui. O Naamã, ele ficou curado da lepra. O homem de Deus, o profeta, falou para ele que deveria dar 7 mergulhos no Rio Jordão. A princípio ele não quis, se aborreceu, ficou nervoso, não quis. Mas depois ele foi convencido por um de seus servos, e ele então deu 7 mergulhos conforme a palavra do homem de Deus. Ficou totalmente curado, livre daquela lepra. E ele ficou muito grato. E ele então queria presentear o homem de Deus, porque ele recebeu a instrução do homem de Deus para dar os 7 mergulhos e receber a cura. Então ele queria abençoar o homem de Deus, queria presenteá-lo. E isso era uma coisa muito comum naquele tempo, porque as pessoas entendiam que honrando ao servo de Deus estaria honrando a Deus. Então era muito comum alguém presentear um mensageiro de Deus, presentear um profeta, um servo de Deus. Era uma prática comum. Mas a Bíblia diz que o profeta rejeitou aquela bênção. Ele rejeitou. Quando o Naamã falou: olha, recebe isso aqui, ele falou: não, tão certo como vive o Senhor, eu não vou receber nada de tuas mãos. E talvez você diga assim: pastor, mas se naquele tempo, claro que não hoje a situação é outra, né? Mas pastor, se naquele tempo era comum as pessoas presentearem o profeta, por que então que o homem de Deus rejeitou? Porque a Bíblia diz assim, meus irmãos, que há um tempo certo para todo o propósito debaixo dos céus. Havia um tempo certo que o profeta deveria receber aquelas bênçãos, mas aquele momento não era certo. Aquele momento o profeta estava ouvindo a voz de Deus, e foi Deus que falou ao coração dele para não receber nada de Naamã. Por quê, pastor? Porque Deus queria fazer um trabalho especial no coração de Naamã, alcançar o coração dele, convertê-lo. Mas se o profeta recebe aqueles presentes, então o Naamã voltaria para a sua terra e levaria sua vida normal, servindo aos deuses como ele fazia antes, porque ele iria entender o seguinte: bom, eu fui curado, mas eu paguei pela minha bênção. Eu cheguei lá com lepra, fui curado, depois que eu dei os mergulhos, mas eu presenteei o profeta, então ficou elas por elas. E o profeta não quis receber a glória que era de Deus. Por isso eu disse: não vou tomar nada de tua mão. E insistiu com ele: recebe. Não. Todo presente que você trouxe fica com você mesmo. Eu me recordo de uma cidade que nós pastoreamos, um casal que nós ajudamos. O casal estava com sérios problemas e conseguimos ali, a minha esposa e eu, e a gente conseguiu ajudar aquele casal. E estava um problema sério, casamento já praticamente destruído, vida profissional, vida financeira, estava uma bagunça. Mas Deus usou a gente para a gente cuidar daquele casal. Muitas vezes a gente ia até a casa deles e
conversava. Era como se fosse um trabalho de psicólogo que a gente estava desenvolvendo ali, orientando o homem, orientando a mulher. Bom, e aquela tempestade passou, aquele casal voltou àquela união, Deus abençoou. Eles até moravam juntos na época, mas aí, sabe, Deus abençoou, transformou a vida deles, dele e dela, e Deus abriu portas, eles prosperaram, cresceram, os dois começaram a trabalhar numa empresa muito boa na cidade, e a vida financeira mudou, mas foi aquela mudança radical, tudo mudou, e tivemos até o prazer de realizar o casamento deles. E me lembro que o homem ficou tão grato, tão feliz, porque Deus fez aquela transformação, que ele quis me presentear. Ele: pastor, eu quero dar um presente para o senhor. E eu rejeitei, falei: não, para mim não. Por que você me dá um presente? Não é meu aniversário. Se for meu aniversário, até que aceito, mas não é meu aniversário. Ele: não, pastor, porque o senhor e a pastora foram tão usados por Deus para nos abençoar, que eu estou muito grato, então eu quero presentear o senhor. Então presenteia a Deus, a obra de Deus, não ao pastor. Eu não sou digno de receber, porque aquilo que eu te dei, não te dei de mim mesmo, eu te dei da parte de Deus. E ele insistiu bastante. Eu falei: não, o que você tiver de fazer, faça para a obra de Deus, faça para a obra de Deus. Se o presente que você quer me dar é por causa da assistência espiritual que nós demos a você, então eu não quero nada disso. E foi difícil convencer aquele homem. Então o homem de Deus precisa ter esse discernimento das coisas, né? Não é porque Deus me usou para abençoar alguém que eu vou me achar no direito de receber alguma coisa da parte daquela pessoa. Ora, o que eu dei não veio de mim, o que eu dei veio de Deus. Então a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Então o homem de Deus não aceitou aqueles presentes. Mas vamos ver um pouco mais aí. No versículo 20 diz assim: então Geazi, ou Geazi, moço de Eliseu, que era o auxiliar dele, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou-te sobre seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha que coisa muito séria. O Naamã ofereceu os presentes para Eliseu, e ele entendeu que aquela não era a hora, não era o momento, e ele rejeitou os presentes. Mas o Geazi correu, foi até o
profeta e falou assim, até o Naamã, e falou: olha, o profeta me mandou vir aqui, porque chegaram aí 2 filhos dos profetas e tal, das montanhas de Efraim, e ele está lá desprovido de alguma coisa, pediu para que o Senhor pudesse dar alguma coisa, para que pudesse dar aos servos dos profetas. E o Naamã, com alegria no coração: poxa, claro, com prazer, eu até tinha oferecido para Eliseu, ele não quis, mas é um prazer ajudar, e deu aqueles presentes. E o Geazi mentiu, porque o Eliseu não mandou ele, e ele foi e pegou aquelas coisas de valor, guardou na sua casa, e depois ele se apresentou diante de Eliseu, sabe? E o Eliseu fala assim para ele: de onde você vem, Geazi? Ou onde você esteve? E ele falou: não fui a lugar algum. E sabe, irmãos, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos dá a chance do arrependimento, Ele nos dá a oportunidade. Quando o profeta perguntou para Geazi, porque Deus já havia mostrado para o profeta o que estava acontecendo, mas quando o profeta perguntou para Geazi assim: Geazi, onde você esteve? Ele já sabia, mas era a oportunidade que o próprio Deus estava dando para o Geazi falar a verdade. Era a hora dele falar assim: ô profeta, deixa eu falar para o senhor, eu fiz uma besteira, o meu coração me enganou, eu fui atrás do Naamã, peguei os presentes lá e está tudo guardado aqui no meu quarto. Era a oportunidade dele falar isso. O máximo que lhe aconteceria era o profeta dar uma bronca nele e mandar ele devolver. Olha, você vai lá e devolve, conta seu mentira. Lembra que nos tempos, hoje não é muito comum isso, né? Mas nos tempos antigos, no tempo dos nossos avós, quando nós chegávamos na nossa casa com alguma coisa, um carrinho, um brinquedo, alguma coisa, os nossos avós, os nossos pais perguntavam: quem lhe deu isso aí? E a gente falava: foi o filho da vizinha. O que os nossos pais faziam? Fazia a gente lá, levava a gente na casa do vizinho para confirmar. E ai se o vizinho não confirmasse. Ai se o vizinho falasse assim: puxa, eu até senti falta do carrinho mesmo. Podia preparar o lombo, ia dormir com o lombo quente naquele dia, porque o pai chegava, a mãe chegava e dava uma sova para ensinar o filho ou a filha que não deveria tirar nada de ninguém. A gente, além de passar a vergonha de ir lá devolver, ainda chegava em casa e apanhava. Então o máximo que aconteceria com o Geazi era isso, do profeta dar uma bronca: rapaz, você não tem juízo não? Ainda mentiu ainda com o meu nome? Pode ir lá, vai devolver tudo. Fala para ele: olha, eu menti para o senhor, fiz uma besteira, mas estou aqui devolvendo. Pronto, morreria o assunto. Mas quando o profeta perguntou: onde você esteve? O Geazi já tinha errado antes e continuou errando. Era a oportunidade de ele falar a verdade, mas ele desperdiçou a oportunidade. Quando o profeta perguntou, era Deus dando a oportunidade para falar a verdade. Onde você esteve? Fui em lugar nenhum não, estava por aqui mesmo. Pois é, por causa dessa sua atitude, a lepra de Naamã vai se apegar a você. E foi o que aconteceu. Ele saiu da presença do profeta completamente leproso. A lepra de Naamã se apegou a Geazi. Isso é coisa muito séria. Deus sempre nos dá a chance e a oportunidade da gente fazer o que é certo, da gente ouvir a voz do pastor. Deus sempre fala. Depende de nós, vamos ouvir o pastor ou vamos ouvir o ladrão? Vamos ouvir a Deus ou vamos ouvir a voz de Satanás? Então Geazi teve a oportunidade, mas preferiu ouvir a voz do ladrão, do engano. Deixou de ouvir a voz do pastor para poder ouvir a voz do ladrão. A Bíblia também fala que havia um casal na igreja primitiva.
Este casal chegaram diante de Pedro. Esse casal chegou diante de Pedro, depois de eles terem visto Barnabé vender uma propriedade, trazer as ofertas ali para o desenvolvimento da igreja, da obra do Senhor. Então este casal chegou diante de Pedro e falou assim: olha, Pedro, também temos uma propriedade, nós vamos vender e vamos pegar todo o dinheiro e trazer para a casa de Deus. E o Pedro falou: tudo bem, beleza, que Deus os abençoe. E esse casal vendeu a propriedade, e o homem veio à frente, e a Bíblia diz que eles retiveram parte do valor, né? Digamos aí que a propriedade, vamos dizer, não sei a porcentagem, mas vamos dizer que a propriedade valeu 10 mil. Eles tinham falado que iam pegar o valor e trazer para a obra, mas aí retiveram parte. Talvez o que retiveram fosse R$1.000. Olha, a obra de Deus iria ter 9 mil. Poxa, uma bênção. Mas eles falaram que daria tudo, e aí retiveram partes. Aí o homem vai diante de Pedro e se apresenta: ô Pedro, trouxe aqui aquela oferta que eu falei, nós vendemos lá a propriedade e tal. E Pedro então olhou para ele e falou: puxa, por que você deixou Satanás encher o seu coração de engano? Se eu tivesse vendido a propriedade para você, ela não seria sua, o dinheiro não seria seu. Estando com ela não era sua, mas você prometeu que daria para a obra de Deus. Seu voto não foi com o homem, seu voto foi com Deus. E a Bíblia diz que ele morreu ali na mesma hora. Passadas 2 horas depois, vem a esposa, e quando ela chega, o Pedro pergunta para ela: vocês venderam por tanto aquela propriedade? Pedro perguntou para ela o valor que o marido havia falado. E Pedro pergunta: vocês venderam por tanto? E ela: sim, foi por tanto. Mentiu. Morreu também ali no mesmo lugar. Quando Pedro perguntou: vocês venderam por tanto? Foi por X? Era hora daquela mulher falar assim: não, senhor, na verdade meu marido e eu, nós guardamos uma parte. A gente falou que ia dar tudo e tal, mas a gente vendeu com um valor a mais e retivemos uma parte. Pedro talvez daria uma bronca: poxa, vocês não têm temor de mentir ao Espírito Santo? Mas se resolveria, estava tudo certo. Mas ela resolveu levar a mentira adiante. Diante do homem de Deus, ela disse: não, foi por X mesmo que vendemos. E perdeu a oportunidade de falar certo, de falar a verdade. Eu me recordo um tempo atrás que fui atender um casal de namorados que queriam se casar. Os dois frequentando a igreja, já um pouco maduros, todos dois, já tinham vindo de outros relacionamentos, e estavam na igreja, estavam namorando. E aí me perguntaram: pastor, o senhor faria o nosso casamento? Faço, mas antes de fazer o casamento eu quero conversar com os dois. E chamei os dois para conversar, explicando as dificuldades, né? Porque os dois já vinham de relacionamentos anteriores, não deu certo. Então era necessário me explicar, orientar direitinho, perguntar. Então conversei com eles, e eu me lembro de uma pergunta que eu fiz. Eu disse para eles: vocês estão namorando quanto tempo? Ah, tanto tempo. E deixa eu perguntar, vocês não estão tendo intimidade não, né? Aí o homem, mais do que depressa: não, senhor pastor, estamos namoro e santo. A mulher demorou um pouco, ficou meio assim, o homem tomou a frente e falou: não, nós estamos, está tudo certinho, glória a Deus. Falou: olha, está certo, não está. Vocês não estão tendo intimidade não, né? Não. Então amém. Quando é que vai ser o casamento? Não, o dia X. Beleza, vamos fazer o casamento. E foi realizado o casamento deles. Casado, beleza, tranquilo. Só que depois do casamento começaram a ter grandes problemas. Problemas sérios no relacionamento. E vinha pedir para orar: pastor, ora por nós. O casamento não é possível, vai acabar de novo, pastor. E a gente orando ali e tal.
E um dia eu falei, tem coisa errada, pessoal. Deus não está agindo no meio de vocês. E aí a mulher depois veio, me procurou e falou, pastor, eu preciso te falar a verdade para o senhor. O que é? O senhor lembra aquele dia que o senhor veio conversar com a gente, nós viemos buscar conselho com o senhor, que o senhor perguntou se a gente estava tendo intimidade? Eu me lembro. Ela falou, pois é, pastor, a gente mentiu. Porque desde que a gente começou a namorar, a gente estava tendo intimidade. Mesmo sabendo que diante de Deus é pecado, mas a gente estava fazendo. E aí quando o senhor perguntou, nós ficamos meio assim, aí ele falou que não, e eu fiquei sem jeito de conversar, e ficou por isso mesmo. Mas a verdade é que a gente estava fazendo as coisas erradas. Falei, pois é, perder a oportunidade de receber a bênção ali. Mas mediante a isso, ela confessou o erro, e fizemos a oração, e graças a Deus, Deus pôde operar. Então aquela maldição foi desfeita, foi destruída daquele casamento. Mas você observa que eles estavam trazendo a maldição para o casamento por causa da mentira, do engano. Ora, se fez, fiz, pastor, pronto. Bom, não foi homem o suficiente para fazer? Seja homem o suficiente para falar, para confessar. Não foi mulher o suficiente para fazer besteira? Agora seja mulher o suficiente para falar a verdade. Olha, eu fiz. Se precisar de receber palmatória, receba. Se precisar receber uma punição, receba. Mas seja sincero, fale a verdade. Não fique encobrindo, não traga lepra para a sua vida. Então o Geazi teve a oportunidade de falar a verdade, mas preferiu mentir. E a lepra veio, ou seja, a maldição veio sobre a vida dele. Vamos voltar para o João, para a gente concluir. João 10, versículo 6 agora, onde nós começamos. João 10, versículo 6. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era aquilo que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus falou agora claramente com os discípulos. E ele falou assim: olha, eu sou a porta, e eu sou o bom pastor. Aquele que entrar por mim será abençoado. Aquele que entrar por esta porta vai ser abençoado. E Jesus fala assim: olha, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existe uma discussão teológica acerca deste ladrão. Há um grupo de pesquisadores que acreditam e que defendem que este ladrão é um falso profeta, é um pastor que engana as ovelhas e tal. E já um outro grupo, uma outra linha que defende que este ladrão é o diabo, é Satanás. Eu não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão não vai acrescentar nada. Mas só quero dizer uma coisa, só para a gente analisar. Se este ladrão que a Bíblia diz é o Satanás, é o diabo, qual que é o trabalho do diabo? Destruir. Ele veio para enganar, para ser o sedutor, enganar e levar a alma da pessoa para o inferno. Bom, mas digamos então que não seja esse ladrão Satanás, que seja um falso profeta. Bom,
Qual que é o trabalho do falso profeta? É fazer o trabalho de Satanás. É enganar a pessoa para levá-la para o buraco. Para levá-la. Então, todo jeito, se for o ladrão, Satanás, ou se for um falso profeta, tudo está trabalhando para a destruição. E você não deve ouvir nenhum nem outro. Não ouça nem o diabo nem o ladrão. Ouça o pastor. Ouça a voz de Deus. No culto pela manhã veio o relato aqui de uma senhora, um casal. Começou a ir na nossa igreja já tem alguns anos. E os dois tinham problemas com o vício da bebida. Mas a mulher veio, se libertou, ficou firme e até marcou o batismo. O marido ainda bebia, mas estava vindo de vez em quando na igreja. E a mulher empolgada, feliz da vida, porque tinha parado de beber, estava firmada com Deus. E de repente ela sumiu da igreja, não vi ela mais. E os obreiros foram atrás, depois eu fui, até que um dia eu consegui encontrá-la. E quando eu encontrei, ela falou: pastor, tudo bem, tudo bem? Eu falei: mãe, a senhora sumiu, o que houve? O que está acontecendo? Não, pastor, eu estou bem, eu não estou indo lá, mas estou indo numa outra igreja. Eu falei: ah, então tá bom, tá tranquilo. A gente ficou preocupado, se ela não foi mais na igreja, não falou nada. A gente até achou que se ela tivesse desviado, ela já estava para se batizar. Aí ela falou: não, pastor, na verdade eu estou numa igreja. Eu falei: então tá bom, amém, Deus continue abençoando. Quando eu fui saindo, ela falou: você não quer saber por que eu saí da igreja? Eu falei: já que a senhora tocou no assunto, por que a senhora saiu? E ela falou: pastor, o senhor conhece o pastor fulano de tal? E eu conhecia, porque era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Eu disse sim. Ela falou: pois é, eu estou na igreja dele. E por que eu estou na igreja dele? Porque teve um dia, pastor, que ele foi na minha casa e ele falou que Deus tinha mandado ele lá para levar uma palavra para mim, que Deus o enviou para trazer um recado de Deus para a minha vida. E claro, quando ele falou assim, eu abri a porta da minha casa e falei: ô pastor, então pode entrar, a palavra de Deus é sempre bem-vinda na minha casa. E ele entrou, pedi ele para sentar e ele me pediu água. E quando eu abri a geladeira para pegar a água para ele, pastor, uma latinha de cerveja que estava na porta da geladeira caiu e foi rolando, parou perto do pé do pastor. E eu fiquei desconcertada. E eu falei: ó pastor, pelo amor de Deus, não pense mal de mim, porque essa cerveja não é minha, é do meu marido, eu não bebo mais e tal. Mas aí, pastor, ele falou comigo assim: tá, mas qual que é o problema? Por que a senhora está assim tão preocupada? Não, é porque a cerveja não é minha não, pastor, eu, graças a Deus, estou liberta, não bebo mais. E o pastor disse assim: bom, mas ainda que fosse da senhora, qual que é o problema? Não, pastor, qual que é o problema? Porque cerveja é do diabo, bebida alcoólica é do diabo, e eu, graças a Deus, estou liberta. E o pastor disse para ela: mas quem te falou que beber é pecado? Uai, quem falou? Eu estava na igreja, o pastor Éder, lá ele falou que é pecado e tal. Eu até falei aqui pela manhã, qualquer igreja da graça, eu não vou falar de outros ministérios, porque acho que cada um tem que cuidar da sua casa. Mas qualquer igreja da graça que você for, a começar pelo missionário R.R. Soares, qualquer pastor que você perguntar sobre a bebida alcoólica vai te falar que é pecado. Pastor não bebe e vai te falar que é pecado, que isso tira a sua comunhão com Deus. Qualquer pastor da graça vai te falar, como muitos outros pastores, né? Mas não posso falar todos, porque tem um grupo que defende que sim, pode beber, não tem problema. E foi o caso desse pastor que falou para ela: não, mas não tem problema algum. Que mal há da senhora beber dentro da sua própria casa? A senhora não pode dar vexame na rua, ir para o boteco, aí fica feio, né? Uma mulher de Deus está no boteco bebendo, ou a senhora se embriagar, mas beber dentro de casa tem nada demais. Não. E ela falou: não, mas o pastor Éder tem falado que é pecado. Não, o pastor Éder é muito radical, não é assim não, mas só não pode se embriagar. Mas o que tem demais se ela beber um pouquinho? Não tem nada demais. Bom, eu posso falar isso com propriedade, porque eu já bebi. Eu tinha um problema do alcoolismo quando eu cheguei à igreja. Aliás, a primeira vez que eu cheguei bêbado, embriagado. E eu sei o quanto que a bebida prejudicou a minha vida. Graças a Deus, o primeiro dia que eu cheguei à igreja, apesar de chegar embriagado, mas foi a última vez que eu bebi e fumei. Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida.
Mas eu sei quantos prejuízos a bebida trouxe para a minha vida e para a minha família também. Eu sei o quanto me prejudicou. Então, quando eu falo que beber é pecado, porque tira a ideia da pessoa, tira o bom senso da pessoa, a pessoa se destrói. Quantas pessoas você conhece aí que está com a vida destruída por causa da bebida? E eu sempre falo, ninguém, se você conhece um alcoólatra hoje, não existe um alcoólatra que começou bebendo muito de uma vez. Todo alcoólatra começou bebendo um pouquinho. Todo alcoólatra. Todo drogado que você conhece hoje, pessoa que está afundada nas drogas, começou se drogando um pouquinho. Ninguém enfiou a cara de vez, não. Todo mundo começou um pouquinho. Só que aquilo foi crescendo, foi desenvolvendo. Aquele mal foi crescendo. Então eu sempre defendi, é errado beber, bebida do Satanás, sempre tenho falado isso. E aí esse pastor falou diferente daquilo que eu havia falado. Bom, como ela tinha parado de beber, e o pastor falou que não era pecado, ela saiu da nossa igreja, foi para a igreja desse pastor, e aí, para resumir a história, voltou para a bebedeira, pior do que antes, ela e o marido. Até porque a Bíblia diz que quando o espírito maligno ele sai de um corpo e ele tem a oportunidade de voltar, ele volta e encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. A Bíblia diz que ele volta e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e torna-se o último estado dessa pessoa pior do que o primeiro. Coisa muito séria. E foi o que aconteceu com esse casal. Aí houve traições da parte dele, da parte dela, uma complicação terrível, o casamento se destruiu e ficaram afundados aí na bagunça, na bebida. Tudo porque ela deixou de ouvir a voz do pastor para ouvir a voz do ladrão. Qual que era o ladrão? Aquele que desencaminhou ela. Ela estava no caminho certo, ela só seguia, estava indo tão bem, já ia se batizar, estava firmada, mas ouviu a voz do ladrão. E qual que é o trabalho do ladrão? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A decisão é pessoal. Você decide se vai ouvir a voz do ladrão ou vai ouvir a voz do pastor. O ladrão é aquele que fala: pode fazer, não tem problema não tem nada a ver, isso é normal, não tem nada a ver, não tem nada não, pode fazer. O ladrão fala assim. O ladrão fala da mesma maneira que a serpente falou para Eva no jardim: ô Eva, pode comer desse fruto, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão iguaizinhos a Ele. Pode comer, certo que vocês não vão morrer. Olha a voz do ladrão aí. A voz do pastor dizia assim: de todas as árvores vocês podem comer do fruto, menos desta árvore. O fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. O dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Essa era a voz do pastor. Mas a voz do ladrão: pode comer, senhor, não tem problema não. Não tem problema algum, vocês vão comer e não vão morrer coisa nenhuma. E aí Eva deu ouvidos à voz do ladrão. Comeu, e o que é pior, né? Ela comeu e não comeu só, ainda ofereceu para o seu marido Adão. Quando a pessoa ouve a voz do ladrão, ela não quer ficar sozinha, ela quer arrastar outros com ela. Ela quer arrastar outros. É como quando alguém sai da presença de Deus e ela sai falando muito mal da igreja, e ela sai procurando arrastar os outros que estão dentro da igreja também. Quer tirar, não, olha, porque o pastor fez isso, porque essa igreja está errada, porque não sei o quê, e ela procura te arrastar também. Ela ouviu a voz do ladrão, mas ela não quer ouvir sozinha, quer que você também venha ouvir junto com ela, para você entrar na mesma barca furada que ela entrou. Então Eva comeu do fruto e deu também para o Adão. Pronto, quebrou a aliança. A morte entrou neste mundo. Então, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Se você ouve a voz do ladrão, é o que você terá na sua vida. Mas se você ouve a voz do pastor, que veio para trazer vida, e vida com abundância,
então nada vai faltar para você. Aí você poderá dizer, como o salmista diz no Salmos 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor for realmente o seu pastor, nada vai faltar em você. Então não ouça a voz do ladrão, mas ouça a voz do pastor. O nosso pastor, que é Jesus, sempre nos conduzirá pelo caminho certo. Tá bom? Que o Espírito Santo fale e revele muito mais ao seu coração, no nome de Jesus. Nós vamos fazer um louvor agora. Se possível, fique de pé, coloque as mãos sobre o teu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero buscar a presença de Deus juntamente com você nesta hora. Pai, eu oro agora por todas as pessoas que estão conosco através deste culto. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar cada vida e cada pessoa. Nós queremos abrir o nosso coração para te adorar, para te glorificar em espírito e em verdade. O Senhor é a nossa força. Oh, queremos te glorificar, meu Deus. Queremos exaltar o teu santo nome. Venha sobre a nossa vida. Oh, Espírito Santo, agora, Senhor. Não importam quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças pra continuar, eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer.
Soberano Deus, a nossa fé e esperança estão em Ti. Meu Deus, ensina-nos a ouvir sempre a voz do bom pastor, a Tua voz. Pai, eu oro neste momento por todas estas pessoas e peço que venha a luz do Teu Espírito Santo para iluminar a mente e o coração desta pessoa. Oh Pai, talvez esta pessoa estava ouvindo a voz do ladrão, daquele que vem para matar, roubar e destruir, mas hoje ela ouviu a Tua voz e ela quer, meu Pai, mudar de direção. Ela quer fazer aquilo que é certo. Então eu peço, Santo Espírito, vem. Venha com a Tua força, com o Teu poder. Esta pessoa está buscando agora. Ela está dizendo, ela está buscando a Tua face, pedindo a Tua ajuda, o Teu socorro. Venha nos socorrer nesta hora, ó Pai. Oh meu Deus, venha com o Teu poder, vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, vai tirando pecados e iniquidades, vai tirando, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido o nosso relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Oh meu Pai, entra nesta vida, nesta casa, nesta família. Senhor, vai tirando aquilo que não provém de Ti. Pai, vai tirando todo o pecado, vai tirando a iniquidade, vai tirando o engano. Talvez esta pessoa tenha ouvido a voz do inimigo que a tenha enganado. Talvez ela tenha ouvido a voz do ladrão que tem enganado, que tem dito para ela que tudo bem, que isso aí o Senhor vai relevar, que isso aí o Senhor não vai levar em consideração. E talvez o Pai está caminhando para o fundo do poço por causa das palavras do ladrão. Mas a palavra do bom pastor bradou forte hoje no nosso coração. Oh meu Deus, então nos ajuda. Pai, vem agora com o Teu poder. Oh meu Pai, venha com a Tua unção agora. Venha renovar a nossa vida. Oh Espírito Santo, renova o nosso coração. Nós estamos aqui Te buscando nesta hora. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo e Ele vos guiará toda a verdade. Oh, venha então Espírito Santo, venha nos guiar em toda a verdade agora, venha manifestar a Tua glória, venha meu Pai sobre a nossa vida. Eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu poder, da Tua unção. Venha Santo Espírito, toque em nossa vida agora, aleluia. Oh, venha Santo Espírito, renova o nosso viver neste momento, renova a nossa vida, ó Pai, venha com a restauração. Oh, aleluia, aleluia. Vai pedindo a Deus agora, vai pedindo ao Espírito Santo para direcionar a sua vida, vai pedindo agora ao Espírito Santo para te ajudar. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus eterno, Deus glorioso, Deus majestoso. Oh, libiando rabalamachulianda rebelicantas, rebelicantoricantar rabalamachulianda rebelianda rabalai. Oh, libidicanto rebelianda rabalamachulianda rebelicantas. Vem com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua força. Vem abrir, meu Pai, a cada dia mais o entendimento do Teu povo. Oh meu Pai, vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor, vai tirando os embaraços, os impedimentos, ó Pai, vai tirando todo o mal agora. Oh, vai endireitando o caminho para essa pessoa. Oh soberano Deus, venha com a Tua força, venha com o Teu poder. Oh meu Pai, o Teu povo Te busca agora, a Tua igreja busca comunhão com o Senhor, o Teu povo busca, meu Pai, comunhão com a Tua palavra. Então vem Espírito Santo, Te adoramos, ó Cristo, nós Te rendemos louvores. Oh, nós Te adoramos, Tu és, Senhor, o nosso Consolador, Tu és aquele que nos ajuda, que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias, Te adoramos, ó Cristo. Oh, queremos mais e mais da Tua presença, queremos mais e mais comunhão com o Senhor, queremos mais da Tua palavra, mais da Tua unção. Aleluia, aleluia, aleluia.
mostraste teu poder e o teu amor. Te adoramos, ó Cristo. Te adoramos, ó Cristo. Te rendemos louvor. Porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder e o teu amor. Tu és o nosso consolador, O nosso Rei libertador. o nosso Rei libertador, O Príncipe da paz. o Príncipe da paz, a rosa de Saron, Supremo. supremo e poderoso El Shaddai. Enquanto voz em mim eu tiver, E a tua luz em meu rosto. e a tua luz do meu rosto brilhar, quero te adorar e falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Quero te adorar e falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Aleluia. Quero te adorar. Quero me dedicar a ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Tu és o nosso consolador, o nosso Rei e libertador, o Príncipe da paz. Aleluia. Tu és o nosso consolador, O nosso Rei libertador. o nosso Rei libertador, o Príncipe da paz, a rosa de Saron, o supremo e poderoso El Shaddai. Enquanto voz em mim eu tiver, E a tua luz. e a tua luz no meu rosto brilhar, quero te adorar e falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Quero te adorar e falar do teu amor, dedicar minha vida a ti, Senhor. É o que deseja, Senhor, a nossa alma, te adorar e te exaltar. Queremos dedicar a nossa vida a ti, Senhor. Pai, fortalece cada coração, cada vida, que possamos, ó Pai, permanecer firmes na tua palavra, ouvindo a tua voz. O Senhor é o bom pastor e que cuida bem das tuas ovelhas. O Senhor é o bom pastor e que nos ajuda nas nossas dificuldades. Oh, bendito seja o Senhor, exaltado e glorificado seja o teu nome, Pai. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a vida de todos. Que venha a tua força e o teu poder, para que esta pessoa sempre possa ouvir a tua voz, e não ouvir a voz do inimigo, e não ouvir a voz do ladrão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, guarde essa palavra no fundo do teu coração, tá certo? Ouça sempre a voz do bom pastor. Ele é que cuida de você. É Ele que te ajuda, tá bom? Daqui a pouco eu quero fazer aquela oração abençoando o copo com água, para você receber a bênção completa. Mas eu quero só lembrar a todos que ainda não estamos aqui liberados para realizarmos cultos aqui na nossa cidade, em Itabira. Na terça-feira agora o comércio já começa a flexibilizar, já começa
abrir, né, com cautelas, mas as igrejas ainda não houve essa liberação para realizarmos os cultos presenciais. Então, por enquanto ainda, nós estamos aí aguardando o novo decreto da prefeitura, liberando para que possamos ter cultos. Enquanto isso, a gente vai ter os nossos cultos online, mas a igreja permanece sempre aberta, todos os dias, o dia todo. Tem aqui um pastor, tem aqui um obreiro para te atender. A nossa equipe está sempre pronta aqui para receber você, para orar com você. E você que precisa de um atendimento pastoral, de um aconselhamento, você pode marcar, é melhor você agendar o atendimento pastoral, para que a gente possa reservar aquele momento para você, né? Aquele horário disponível. É só você ligar 3835-1291, telefone aqui da igreja, que eu disse de oração. E você que precisa de um atendimento também pode agendar. Liga para cá, marca o dia e o horário que você possa falar conosco e estaremos aqui à sua disposição para te ajudar, tá bom? Igreja sempre aberta. Você também que é um patrocinador do programa Show da Fé, você que tem ajudado a evangelização mundial. O programa Show da Fé tem chegado a mais de 190 nações e por isso, com a sua ajuda, você que tem contribuído para que nós possamos levar o Evangelho a tantos lugares, a tantas pessoas. Olha, é lindo a gente ver os testemunhos das pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus na vida e que estão recebendo a palavra, está se convertendo. É lindo, é tremendo o que Deus tem feito, e toda esta obra é feita com a sua contribuição. Então você que é um patrocinador também, pastor, eu sou um patrocinador, Deus me chamou para ser um patrocinador do Show da Fé, e eu quero levar minha contribuição. Pode vir à igreja, temos aqui o balcão do patrocinador, e você pode trazer aqui a sua oferta para ajudar nesse trabalho, né? E você também que é um dizimista, um ofertante da casa de Deus, pode vir também trazer a sua fidelidade, seus dízimos, as suas ofertas. É só chegar, pedir um envelope para o obreiro e faça aí a sua fidelidade. Mas talvez você diz assim: pastor, eu sou do grupo de risco e eu não tenho saído de casa, mas eu sou fiel à obra de Deus. Como que eu faço para devolver o dízimo, para apresentar a minha oferta do Show da Fé? Como que eu faço? Você pode realizar uma transação bancária, que é seguro também, né? É só você transferir da sua conta para a conta da igreja. Nós temos a agência mais conhecida nossa, que é do Bradesco, que é a agência 3378. A conta do patrocinador é 29.315 e tracinho 6. 29.315 tracinho 6. Isso aí para o patrocinador. E você que é um dizimista deste altar, um ofertante, você que fez um voto com Deus, um propósito, e você quer apresentar a Deus, pode também fazer a transferência na mesma agência, Bradesco 3378. A conta muda. A conta é 51.238-9. 51.238-9. Pastor, mas eu tenho minha conta de outros bancos. Nós temos outros bancos. Você pode ligar aqui da igreja e a nossa equipe passa para você aqui as outras contas da igreja, que você possa aí fazer a sua contribuição, tá bom? Continue contribuindo com a obra de Deus. A obra não para, né? Os cultos presenciais não estão acontecendo, mas a obra continua a todo vapor. Então continue contribuindo, ajudando a obra de Deus. Depois que você fizer a sua transferência, aí você nos envia no WhatsApp da igreja o seu comprovante, né? Aquele recibo da transação bancária para o telefone DDD 31, e o nosso WhatsApp é o 971496800. 971496800. Aí você envia para nós este comprovante. Para que, pastor, esse comprovante? Para dois motivos. Primeiro, porque eu recebo o seu comprovante, eu faço uma oração, peço a Deus para continuar te abençoando, para prosperar a sua vida. E o outro motivo do comprovante é para que a gente possa colocar nos relatórios das ofertas da igreja. Então aí você manda para a gente e a gente vai colocar aqui no relatório, tá certo? Continue abençoando a obra de Deus e Deus continuará abençoando você. Deixa eu orar pelos dizimistas, ofertantes, patrocinadores. Pai, em nome de Jesus eu oro por todos os dizimistas, por todas as pessoas que são ofertantes, patrocinadores do Show da Fé. Pai, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos.
para que essa pessoa possa crescer e progredir, que nada venha faltar ao teu povo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, então honra a fé e a fidelidade de cada pessoa. Prospera, meu Pai. Toca agora na fonte de rendas do teu povo, que haja o crescimento financeiro, fartura e a abundância para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Você está abençoado pelo poder de Deus, tá bom? Nós já vamos orar para abençoar a tua água. Você não pegou água, não? Então vou tirar um tempo, vai lá na cozinha, pegue lá a sua água. Enquanto isso, vamos fazer um louvor aí. Enquanto você pega a água, a gente vai louvando a Deus aqui, com esse louvor bonito. Pode soltar aí, maestro, enquanto essa pessoa prepara aí a água, para a gente poder consagrar e abençoar, no nome de Jesus. Vamos exaltar o nosso Deus. Prepara a sua água. Cante com alegria no seu coração. Meu Pai, hoje é mais um dia que estou aqui na porta de tua casa, sem poder entrar, pois sequer posso andar. Quem passa por mim só deixa uma moeda e nada mais. Meu Pai, estou à espera do teu agir. Há tanto tempo ouço falar de ti. Eu quero provar da tua glória, da minha história. Olha só, tem os homens falando pra eu andar. Não me deram moedas, mas disseram vai. Levanta e anda, em nome de Jesus. Vou me agarrar nessa palavra agora, e vou sair saltando como quem adora, e vou entrar no templo dando glórias. Agora quero te adorar, porque fui curado, dizer nessa hora que fui restaurado. Vou proclamar em nome de Jesus. Que tu me fizeste melhor, minhas bênçãos foram quebradas. Olhem, já posso andar, eu era um fracassado, mas celebra minha liberdade em Jesus. Há mil motivos pra cantar. Glória a Deus. Vamos então abençoar a água. Então levante aí a sua água. Vamos apresentar ao nosso Deus neste instante. Pai, em o nome de Jesus, aquele homem paralítico que estava na porta do templo, ele recebeu aquela palavra de Pedro e João, que disseram para ele: não temos ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele recebeu aquela palavra e se levantou e ficou curado. Pai, que o Senhor possa usar esta água agora que esta pessoa está apresentando diante de ti. Que esta água sirva como santo remédio, ou para curar esta pessoa das enfermidades, das dores, das opressões, da depressão, da crise de ansiedade, do medo, do pavor. Que haja, meu Pai, a libertação, a cura interior. Esta pessoa, meu Pai, que enfrenta um problema com vício, quer se libertar e não consegue, que ao participar desta água que venha a libertação. Oh Pai, consagra esta água. Oh meu Deus, que cada molécula desta água possa conter a unção e o poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bebam todos, participem deste copo com água. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Segura a tua bênção, tome posse da sua vitória, tá bom? Olha o telefone da igreja, 3835-1291. Você pode ligar para obter informações e receber orações, tá bom? E o endereço é Rua Juca Machado, número 144, no centro da cidade de Itabira. Todos os dias estamos aqui, você pode nos procurar. Nós vamos fazer a oração final para abençoar a sua noite. E o nosso próximo culto online será quarta-feira,
às 9 horas da manhã, você pode nos acompanhar, tá bom? Também temos a programação pela Rádio Carácia FM 90,5, todos os dias a oração do meio-dia, e à noite às 23h30 o programa Deus é Bom, tá bom? Vamos agradecer a Deus então por este momento. Pai, em nome de Jesus, com o nosso coração alegre, nós te agradecemos. Muito obrigado por este domingo maravilhoso na tua presença. Obrigado pela semana que se passou e consagramos esta nova semana diante de ti. Pai, abençoa, que seja uma semana de grandes bênçãos e de grandes conquistas. Nós oramos também pela nossa nação, que o Senhor venha repreender o coronavírus, esta pandemia, que o Senhor possa repreender o desemprego, que o Senhor possa repreender as falências. Pai, repreende todo o mal, em nome de Jesus, a crise na saúde, a crise financeira, a crise política na nossa nação. Que todo este mal caia por terra e que a bênção do Senhor, Pai, possa se manifestar. Abençoe cada vida, alcance a cada pessoa, a cada coração. Que o Senhor, meu Pai, possa proteger a todos, livrando da bala perdida, do homem violento e sanguinário, livrando de assaltos, de arrombamentos, de atropelamentos, de acidentes. Livra todo o teu povo, livra todas as famílias de todo mal. Que o Senhor possa acampar os teus anjos ao redor de todos, livrando e protegendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que Ele possa proteger o seu lar, sua casa e toda a sua família. Você já está ouvindo esse louvor aí de fundo, nós vamos ficando por aqui, que o Senhor possa proteger você e toda a sua casa, tá bom? Forte abraço, a paz de Cristo, Deus te abençoe, boa noite na presença do Senhor. Tem nada